Fala, meus queridos, tudo bem? Olha que legal, a gente já acabou com a parte básica do eletrocardiograma e agora a gente vai começar a entrar nas patologias. E a primeira patologia que a gente vai conversar vai ser sobre as sobrecargas atriais e como que a gente faz para dar o diagnóstico. A gente precisa fazer um breve resumo de tudo que a gente viu, porque eu quero que vocês saibam tudo. Isso é muito importante. Agora a gente vai precisar de cada detalhe que a gente aprendeu. Na aula 1, a gente viu como o coração produzia energia elétrica, como que a gente captava essa energia, como que a gente usava essa informação, demos o exemplo da ambulância. Na aula 2, nós usamos de um observador na região do ápice cardíaco e vimos como ele enxergava cada onda e o que significava cada uma. Na aula 3, nós vimos um pouco sobre as derivações. A derivação D1, D2, D3 são as bipolares, as unipolares aumentadas, AVR, AVL e AVF. Vimos também as derivações do plano precordial, de V1 a V6, e as complementares. Na aula 4, nós conversamos sobre o eixo do eletrocardiograma, como que a gente calculava o eixo do QRS. Na aula 5, nós vimos sobre os primeiros passos para a interpretação do eletrocardiograma. A gente precisava saber a idade, o gênero, a altura, o peso e também a padronização do eletrocardiograma. Que velocidade que a folha corria e também como é que era a padronização da voltagem, se era N sobre 2 ou 2N. Já na aula 6, nós vimos um pouco sobre ritmo, aqueles 3 critérios de observar, por exemplo, como é que era o eixo, a morfologia das ondas, se para cada QRS a gente tinha precedido uma onda P, porque se a gente não tivesse esses critérios, a gente tinha uma alteração do ritmo, ou seja, uma arritmia, e também aprendemos a calcular a frequência cardíaca em ritmos regulares, da forma rápida e da forma mais demorada e mais precisa, e também de ritmos irregulares. Vamos começar agora com a primeira patologia, que a gente vai ver as sobrecargas atriais. E elas vão ser as principais alterações diagnosticadas pela onda P. Vocês vão ver que a gente vai se debruçar aqui em cima da onda P. A gente vai olhar ela, cada detalhe dessa onda, como que ela vai se comportar nas sobrecargas atriais, para a gente poder fazer esse diagnóstico. A gente tem que lembrar que o átrio direito ele se despolariza um pouco antes do átrio esquerdo. Vocês se lembram que o nó sinusal ele está localizado na desembocadura da veia cava superior, na região de átrio direito, e obviamente essa região vai se despolarizar um pouquinho antes do átrio esquerdo, porque esse estímulo ainda tem que se encaminhar para essa região. Então, se a gente pegar a onda P, que representa esse processo, e a gente separar ela em 2 componentes, nós vamos ver que ela tem uma parte representada pela despolarização do átrio, que é a inicial, e depois, quando o estímulo chegou no átrio esquerdo, um pouquinho atrasado, a gente vai ter a segunda parte da onda P. Então, aqui nós separamos e enxergamos que o início da onda é formado pela despolarização do átrio direito e o final pela despolarização do átrio esquerdo. Isso é muito importante e a gente vai ver o porquê. A onda P normal, ela tem o eixo entre 0 e mais 90, ou seja, positiva em D1 e AVF. Geralmente ela vai estar ali na região de mais 60. E quem que é a derivação que está em mais 60? É D2. Então, se a gente for olhar o local em que essa onda ela é mais positiva, vai ser em D2. A amplitude é até 2,5 milímetros, que equivalem a 2 quadradinhos e meio. E a duração até 110 milissegundos. Então, tem que ser menor do que 3 quadradinhos, porque cada quadradinho é 40 milissegundos. Se tiver com dúvida, não esquece, vai ter que voltar lá e ver o porquê disso tudo, que a gente já conversou. Os principais achados para a gente pensar em sobrecarga de átrio vão ser o aumento da amplitude da onda P, o aumento da duração da onda P, e a gente vai olhar isso onde que essa onda for maior. Geralmente D2, vocês já viram por quê? Porque na grande maioria das vezes ele está apontando para mais 60. Então, é quem vê ela em um tamanho maior. Mas, dependendo do paciente, isso pode estar diferente. Então, basta você olhar lá e saber
em qual local a onda P está maior. E aí você vai olhar por essa derivação. Agora observe aqui que isso aqui é bastante importante. O aumento da amplitude, ele nos mostra uma sobrecarga de átrio direito, enquanto o aumento da duração nos mostra uma sobrecarga de átrio esquerdo. Por que isso acontece? Vamos olhar essa imagem aqui de novo. Olha, se o átrio direito começa a crescer, a hipertrofia dos cardiomiócitos, nós teremos um aumento da amplitude aqui. Se essa onda ela for aumentando, percebam que a gente vai ter uma alteração na amplitude, mas nós não teremos alteração no tempo. Agora, se o átrio esquerdo for o problema e essa onda aqui estiver alterada, olha o que vai acontecer. Ela vai ficar mais prolongada, ela vai passar do tempo. Por isso que a gente fala que o aumento da amplitude se associa a sobrecarga do átrio direito e aumento da duração em sobrecarga de átrio esquerdo. Vamos começar a falar agora de sobrecarga atrial direita. Aqui tem algumas causas dessa sobrecarga, depois vocês deem uma olhada. Vocês se lembram do vetor atrial médio, que a gente calculava o vetor médio da despolarização dos átrios, e ele apontava lá para baixo e para a esquerda. E aí aquele observador lá no ápice, ele via uma onda P se aproximando, onda P positiva. Agora, se esse vetor ele for mais próximo de D1 do que de D3, isso vai se chamar onda P congenitale, que é comum nas cardiopatias congênitas. Então, se você pega o eletro e a gente tem uma onda P, a amplitude dela é maior em D1 do que em D3, a gente tem essa onda. Agora, se você olhou lá no eletro e a amplitude da onda P em D3 é maior do que de D1, isso é chamado de P pulmonale, que é comum nas cardiopatias adquiridas. Isso pode ajudar você a ter uma informação adicional que você pode utilizar. Na sobrecarga atrial direita, o vetor resultante ele costuma se deslocar. Não vai ficar normal. Esse átrio está crescendo muito, então ele vai alterar o padrão considerado como normal. Geralmente ele vai se deslocar para a direita e para a frente. Vamos entender. Aqui tem de um indivíduo normal, que era o vetor resultante apontava para baixo e para a esquerda. E aqui, se a gente fosse olhar o plano pré-cordial, ele vinha um pouco para a região anterior, apontando mais ali para próximo de V5. Eu fiz esse desenho no pente, não está dos melhores, mas dá para você ter uma ideia do que acontece, da razão disso está acontecendo. Olha, aqui a gente tem a vértebra, aqui o externo e aqui o coração. Aqui são as derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Se esse átrio direito ele começa a crescer muito, se ele vai aumentando, aumenta e cresce para essa região, você vai ter um deslocamento do eixo para a direita e também para a região anterior. Lembre-se que aqui a gente tem V1, olhando aqui o que vem muito para frente. Logo, essa é a razão, a explicação do porquê desse vetor resultante se deslocar. Isso vai ser importante para a gente entender as alterações dos critérios utilizados para o diagnóstico da sobrecarga atrial direita. Então, o critério mais importante que a gente vai ter aqui, que é o aumento da amplitude da onda P além de 2,5 milímetros, ou 2 quadradinhos e meio. Então, se for para guardar alguma coisa, guarda isso. Lembre-se que a onda P aumentada além desse tamanho, ela já é um critério de sobrecarga atrial direita. Além disso, quando ela crescer, ela vai tender a ficar apiculada. Então, ela vai ficar bem pontuda. Olha esse eletrocardiograma aqui. A gente olhou em D2 e vocês veem que a amplitude dela é maior do que 2,5 milímetros. E ela também está apiculada, ela não é aquela onda P redondinha que a gente já conhece. Agora, olha, P congenitale. Por quê? Porque a onda P em D1 é maior do que em D3. Então, olha, D1, onda P aqui. Se você for comparar com a onda P de D3, ela é bem menos positiva do que de D1. É um paciente com anomalia de Ebstein.
Aqui é um outro eletrocardiograma. Vocês veem em D2 também que a onda P ela tem amplitude maior do que 2,5 milímetros e também está apiculada. Aqui é um paciente com síndrome de Eisenmenger, por persistência do canal arterial. Um outro critério vai ser a onda P positiva em V1 com amplitude maior ou igual a 1,5 milímetros. E aqui vocês já entenderam, é aquela questão da imagem. Se o átrio direito está aumentando para cá, a gente aumentou a amplitude da onda P. E V1 vai ver ele se aproximando muito mais, porque ele foi deslocado. O eixo se deslocou para a direita e para a região anterior. Então, em V1, vamos ver essa onda P aumentada. Observe aqui no eletrocardiograma. A onda P, se você contar, ela está com amplitude de mais de 6 milímetros. Então, já é um critério também para a sobrecarga atrial direita. E é outro eletrocardiograma com anomalia de Ebstein. Um outro critério é o índice de Macruz menor que 1. Como é que a gente calcula isso? A duração da onda P, você vai lá e vê quantos quadradinhos tem na onda P, e a duração do segmento PR. Vocês se lembram o que é um segmento e o que é um intervalo? O intervalo ele é mais amplo, ele tem ondas dentro dele, enquanto que um segmento é uma onda isoelétrica. Nesse caso, o segmento PR é o segmento do final da onda P, essa linha isoelétrica do final da onda P, até o início do complexo QRS. Esse aqui que é o segmento PR. Agora, o intervalo ele vem desde o início da onda P até o início do complexo QRS. Nesse caso, o normal é considerado de 1 a 1,6. E nesses pacientes aqui, com sobrecarga atrial direita, o intervalo PR vai aumentar à custa do aumento do segmento PR. Então, esse segmento PR vai estar mais alargado. E quando você fizer a divisão aqui, como esse valor agora está maior do que o da onda P, você vai ter um valor menor do que 1. Então, esse é um critério. Agora, a gente tem um sinal muito importante, muito útil para a gente, que é o sinal de Penalosa e Tranchese. Aqui ele fala que a gente vai ter um QRS de baixa voltagem em V1, contrastando com amplitude normal ou aumentada em V2. Olha aqui, olha esse eletrocardiograma. Olha a amplitude do QRS em V1 para amplitude do QRS em V2. É muito diferente. E por que isso acontece? Porque o V1 está enxergando mais o átrio direito. Antes, em pacientes normais, como a gente não tinha aquela alteração na forma, ele via ali o átrio direito, mas ele também via a parede septal do ventrículo esquerdo. Só que agora ele está vendo praticamente átrio direito, e aí de repente o V2 já enxerga o ventrículo. Então por isso que ele dá esse contraste. E ele é muito útil, isso é muito valioso. Ele é muito útil quando não temos onda P. Tanto a sobrecarga atrial direita e a esquerda, elas podem estar acompanhadas de fibrilação atrial. Então, como vocês viram aqui, a gente depende muito da onda P. Em uma fibrilação atrial, a gente não vai ter onda P. Então, aqui é um sinal que a gente pode utilizar para poder fazer o diagnóstico da sobrecarga atrial direita. Agora, um outro critério é o sinal de Soddy-Palhares, que é a presença de complexos Qzão-Rzão, Qzão-Rzinho, Qzinho-Rzão, ou Qzinho-Rzão, S1 e V1. Calma que a gente vai facilitar isso para vocês. Primeiramente, isso que a gente está conversando, vocês já sabem, a gente já falou disso. Isso é a nomenclatura do complexo QRS. Que, olha, o Qzinho é quando a gente tem onda de amplitude pequena, enquanto um Qzão seria de amplitude maior. A gente dá essas letras em minúsculo para ondas pequenas e maiúsculo ondas grandes. Mas por que acontece? Vamos simplesmente decorar, né? Ah, não, esses complexos, Qzinho, Qzão, enfim. Por que isso acontece? E é muito legal da gente entender. Eu fiz uma imagem aqui. Vocês sabem que minhas imagens não são das melhores que eu desenho aqui no Paint. Mas vamos tentar. Aqui não está perfeito. É só para vocês terem noção do que está acontecendo. Do porquê desse sinal existir. Olha, vocês se lembram qual que era a primeira região a ser despolarizada quando o estímulo chegava nos ventrículos?
era o septo interventricular. E qual era o vetor resultante? Era para baixo, para a direita. Ele se afastava daquele nosso observador. Então a gente via onda negativa. E qual era o nome dessa onda? Onda Q. Isso. Então a onda Q é a primeira onda negativa. A gente tem um complexo QRS, despolarizou o septo interventricular, formou onda Q. Beleza. Então tá aqui, a gente está vendo isso acontecendo. Está passando pelo septo. E se a gente olhasse no plano precordial, ele vinha um pouquinho para frente também. Você via ela se aproximando. Se ele se aproximava, o que você espera que aconteça em V1? A gente sempre espera uma onda positiva. Então, a gente não via lá, enquanto que, por exemplo, em D2, nós observávamos o complexo QRS com onda Q, uma R e uma S, em V1 não. Em V1 de pacientes normais, ela começa com a onda positiva. A gente tem um complexo QRS num padrão RS. Olha só, porque aqui ela já começa positiva, porque ela vinha em sua direção e depois fazia S. Agora, esse paciente com o ventrículo direito aumentando muito, o ventrículo está crescendo, ele começa a deslocar o eixo, ele empurra o ventrículo esquerdo. Se ele empurra, ele modificou o vetor resultante. Agora o vetor resultante não se aproxima mais de V1, ele está se afastando de V1. O que V1 vai enxergar? Vai enxergar uma onda Q negativa. Então, se vocês olharem aqui, a gente vai ver que em V1 nós temos uma onda Q negativa, mas aí você pega e olha assim, Adriano do céu, como é que isso aqui, onde que está a onda P, onde está o complexo QRS, onde que está a onda T? Eu não consigo enxergar isso aqui. E olha, isso é muito legal da gente perceber. Então, tá, vocês já conhecem aquele padrão clássico. Por exemplo, esse aqui, olha V6. A onda P, o complexo QRS é a onda T. Mas elas são escritas no mesmo momento. Então, se você pegar lá a onda P em V6 e comparar com V5, você vai ver que tem uma onda P aqui também. Aqui tem uma onda P, aqui tem uma onda P, e aqui tem uma onda P, e aqui a nossa onda P. A nossa onda P em V1, ela tem um componente positivo e um componente negativo. Esse componente positivo, ele representa o átrio direito, enquanto o componente negativo representa o átrio esquerdo. Por quê? Se lembra daquela imagem? Quando o estímulo se aproximava do átrio direito, V1 via ele se aproximando. A gente formou essa ondinha positiva. Agora, quando ele foi lá para o átrio esquerdo, na verdade, esse estímulo o quê? Ele se afastou. Como eles acontecem em momentos distintos, a gente viu isso aqui acontecendo. A gente vai ter uma onda, nesse caso aqui, difásica, que a gente chama, né? Então, de duas fases. Uma fase positiva e uma fase negativa. Ou seja, colou de V6, aqui ou de qualquer outra, você pode achar. Então, nós já sabemos que é aqui. E o complexo QRS, onde que começa? Olha aqui, começou aqui o complexo QRS. Vamos trazer? Começou aqui também, coincidiu, aqui, aqui, aqui e aqui. Olha, então, o nosso complexo QRS, ele começou com uma onda Q. Por isso que aqui a gente contempla aquele critério. Agora você pode estar na dúvida, você está falando assim, Adriano, você está falando de sobrecarga de átrio direito. Por que raios você está colocando o ventrículo direito nessa história? E é simples, acontece que quando o ventrículo direito está crescendo muito, está sobrecarregado também, o átrio direito fica sobrecarregado por tabela, entenderam? Então é um sinal que mostra uma relação do ventrículo direito com o átrio direito. Bem legal, né? Agora, em relação à sensibilidade e especificidade desses sinais que a gente conversou, eles têm baixa sensibilidade e alta especificidade. Ou seja, nem todos os pacientes que têm sobrecarga atrial direita vão trazer esses sinais. Mas se trouxerem, a chance é de que realmente seja essa patologia. A gente pode formar algumas hipóteses diagnósticas também através dessas informações.
Se nós temos uma sobrecarga de câmaras direitas e sem sinal de comprometimento de câmara esquerda, a gente pode pensar em estenose pulmonar e hipertensão pulmonar. Então imagine que a válvula pulmonar esteja estenosada, a gente tem dificuldade para poder bombear o sangue através dela, e aí essas câmaras vão ficar sobrecarregadas. Se você auscultar, você vai escutar no foco pulmonar um sopro sistólico, enquanto que em casos de hipertensão pulmonar, você não vai ter esse sopro. Então a ausculta vai ajudar muito, tanto você unindo essas informações do eletrocardiograma, quanto do exame físico através da ausculta. Vamos falar agora de sobrecarga atrial esquerda. Aqui a gente tem as causas, também vocês deem uma olhada. E o critério importantíssimo aqui agora é a onda P maior ou igual a 120 milissegundos. Então ela tem uma duração maior que 3 quadradinhos. Olha, no indivíduo normal, a gente tem aqui a onda P, tem o componente responsável pela formação do átrio direito e o componente do átrio esquerdo. Se você for olhar lá em V1, aquela fase positiva da onda é do átrio direito, que a gente já tinha conversado sobre isso, e a fase negativa do átrio esquerdo. Agora, na sobrecarga atrial esquerda, olha, o átrio direito a mesma coisa, só que a gente teve um prolongamento aqui da onda por conta do aumento do átrio esquerdo. Então, olha a diferença. É uma onda que tem uma duração maior. Então, isso é um critério importante. E agora, em V1, vocês vão ver o quê? Também uma onda muito mais negativa. Vocês se lembram lá que a gente tinha um critério no átrio direito, onda positiva. Obviamente, na sobrecarga atrial direita, se você via ela maior ou igual a 1,5 milímetros, você tinha um critério. Agora aqui vai ser o contrário, porque essa é a região responsável pelo átrio esquerdo. E esse índice, o índice de Morris, ele é muito importante para a gente também. Ele mostra que a fase negativa da onda P, em V1, ela vai ter a área maior igual a 1 milímetro quadrado. O que isso significa? Se você pegar a amplitude da onda P, da parte negativa da onda P em V1, e a duração, ela tem que ser 1 quadradinho por 1 quadradinho. Por isso que 1 milímetro quadrado. Olha aqui nesse eletro. A gente tem uma amplitude maior que 1 milímetro por duração maior que 1 milímetro. Então, essa área, ela tem mais que 1 milímetro quadrado. Isso aqui, a gente contempla o índice de Morris e é um critério para diagnóstico de sobrecarga atrial esquerda. Nesse caso, é um paciente com cardiopatia hipertensiva e sobrecarga de câmaras esquerdas. Um outro critério é a onda P bífida. Vocês se lembram lá que na sobrecarga atrial direita a gente tinha onda apiculada e aqui a gente vai ter uma onda bífida e entalhada. Que significa o quê? Vocês se lembram que a gente vai ter dois componentes da onda? O segundo componente, que é do átrio esquerdo, ele vai estar maior do que o primeiro componente, e distância entre os picos maior ou igual a 1 quadradinho, ou 40 milissegundos. Olha aqui que fica mais fácil. Vocês veem este formato, que é muito característico, é um critério também para diagnóstico da sobrecarga atrial esquerda, que é a onda bífida e entalhada. Elas têm a distância entre os picos de pelo menos 1 quadradinho, e esse segundo componente, o componente do átrio esquerdo, ele está maior do que o componente do átrio direito. Aqui a gente tem aquele índice de Macruz, só que aqui ele é maior que 1,6, diferente da sobrecarga atrial direita, que é de 1, menor que 1. E aqui é muito simples da gente entender. Lembram como é que era calculado? A duração da onda P dividido pela duração do segmento PR maior que 1,6. Como na sobrecarga atrial direita a nossa onda P ela aumenta muito a sua duração, esse índice tende a ficar maior. E é por isso que na sobrecarga atrial direita, maior que 1,6, a gente já tem também outro critério. Um outro critério é o desvio do eixo atrial médio
para a esquerda. E aqui é muito simples entender isso também. A gente já aplicou isso para a sobrecarga atrial direita e a mesma coisa para a esquerda. Se o átrio direito cresceu e arrastou o eixo atrial médio para a direita, quando o átrio esquerdo aumentar, o eixo médio vai se deslocar para a esquerda também. E aqui é importante que até pacientes normais, eles vamos supor, o eixo está dentro da normalidade, imagine 0 graus, mas se ele foi internado e tinha um eletro apontando em mais 60, e de repente ele evoluiu o quadro, passou um tempo, e você olhou lá agora, o eixo está em 0 graus, apesar de estar normal, alguma coisa desviou esse eixo para 0 graus. Então você pode suspeitar de uma sobrecarga atrial esquerda. E uma informação importante é que a maioria dos pacientes com fibrilação atrial, eles possuem sobrecarga atrial esquerda. E ela pode ser tanto causa como consequência. Imagine o seguinte, imagine que esse átrio esteja sobrecarregado e isso vai causar uma fibrose ali na parede atrial. Consequentemente, futuramente isso pode evoluir para uma fibrilação atrial. Agora, um paciente que teve a fibrilação atrial primeiro, nós vamos ter um átrio que não consegue se esvaziar direito. Então ele vai estar meio que sempre sobrecarregado com sangue. Ele não vai se esvaziar adequadamente para o ventrículo. E isso pode acarretar sobrecarga de átrio direito. Por isso que ele pode ser tanto causa como consequência. E a sobrecarga biatrial é muito simples. Se vocês já entenderam a sobrecarga de átrio direito e a sobrecarga de átrio esquerdo, as informações aqui vão ser o quê? Vai ser a união das duas. Se a gente pegar tanto sinais que indicam a sobrecarga do átrio direito e do esquerdo, nós vamos ter uma sobrecarga biatrial. Então nós temos as causas aqui, depois também dê uma olhada, e vamos para os critérios. O eixo atrial médio, ele costuma ficar normal. O aumento combinado da amplitude e duração nos leva a pensar na sobrecarga biatrial. E é simples. A amplitude associada à sobrecarga atrial direita e a duração associada à sobrecarga atrial esquerda. Outro componente é o componente positivo da onda P em V1 maior ou igual a 1,5 mm, que era aquele critério da sobrecarga atrial direita, que a gente aumentou, né, a proximidade em relação a V1, e um componente negativo da onda com duração maior ou igual a 1 quadradinho, ou 40 milissegundos, e profundidade de 1 milímetro. Vocês se lembram qual que era esse índice? Aqui é o índice de Morris, maior que 1 milímetro quadrado, que indica o quê? Sobrecarga atrial esquerda. Então foi só o quê? É uma junção de informações, tanto de uma sobrecarga como da outra. Aqui a gente tem um eletro, mostrando a sobrecarga biatrial. E olha, primeiro, informação, OP congenitale. Por quê? A onda P em D1, a amplitude dela é maior do que a onda P em D3. Agora, a onda P em D2, ela está apiculada, característico de quem? Sobrecarga atrial direita, isso, muito bem. E ela também está maior que 2,5 milímetros, ou seja, 2 quadradinhos e meio. Vamos para V1. O componente negativo em D1, ele é maior que 1 milímetro quadrado, ou seja, ele tem mais de um quadradinho com duração maior que de um quadradinho. Isso aqui a gente tem o que? O índice de Morris. Juntou as duas informações das duas sobrecargas e a gente achou aqui uma sobrecarga biatrial. Agora, eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês verem se vocês realmente já estão sabendo olhar ali e achar essas alterações. Eu quis fazer uma relação, utilizar aqui tanto a parte radiológica, com radiografia de tórax, com o eletrocardiograma. Depois vocês me falam se vocês gostaram da ideia, se vocês querem que eu faça esse tipo de coisa. Então, pausa, procurem alguns achados, algumas alterações que vocês acham que podem ter. Depois a gente vai conversar sobre isso. 3 semanas depois, muitos meses depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. E aqui nós temos a alteração daquele paciente, da radiografia. Então também pausem, observem
e me tragam o diagnóstico desse paciente. Meia-noite naquele dia. Olha, pessoal, nessa radiografia, nós vemos que esse paciente já passou por uma cirurgia cardiovascular. Nós temos sinais aqui, ó, de esternorrafia. A borda direita do coração, vocês se lembram quem que é essa câmera que faz a borda direita? É o átrio direito. Sim, só que olha, a gente tem uma segunda borda aqui. Vocês se lembram o nome desse sinal? É o sinal do duplo contorno. Aqui é a borda do átrio esquerdo que cresceu e está aparecendo nessa região. Porque aqui a gente teria normalmente o átrio direito, aqui o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito está nessa região e o átrio esquerdo nessa região. Só que como o átrio cresceu muito, ele faz esse sinal do duplo contorno. Ele aparece a borda dele aqui. Tá. Como ele vai crescendo, 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 ele começa a empurrar os brônquios. Você está vendo aqui a carina, o bronquiofonte direito, o bronquiofonte esquerdo. E o ângulo infracarinal, ele é maior do que 90 graus. Isso é um sinal também, o sinal da bailarina, que sugere para a gente uma sobrecarga atrial esquerda, um aumento desse átrio esquerdo. A gente também tem outro sinal importante. O primeiro arco aqui, vocês se lembram quem é? O arco aórtico. Depois a gente tem o que? O tronco da artéria pulmonar. E a gente teria ou um abalamento, uma retificação aqui para depois formar o ventrículo esquerdo. Só que vocês estão vendo que a gente tem uma quarta aqui, que seria o primeiro, o segundo e depois o ventrículo esquerdo, o terceiro arco. Agora a gente tem o quarto arco aqui. O quarto arco, ele surge com o aumento do átrio esquerdo. Ele é a aurícula do átrio esquerdo aumentando e formando essa borda aqui, o quarto arco. Então, essa radiografia aqui é clássica de um aumento atrial esquerdo. E esse eletrocardiograma? Vamos olhar em D2. Olha a morfologia dessa onda P. Essa onda P, ela é bífida, certo? E vocês veem que a duração dela está maior do que 3 quadradinhos. Então, isso é um sinal muito importante de sobrecarga atrial esquerda. Agora, em V1, a gente vê aqui o componente negativo da onda P, ele tem amplitude maior que de 1 milímetro e duração maior que de 1 milímetro. Então, a gente tem aqui também o índice de Morris. Então, o diagnóstico final aqui seria sobrecarga atrial esquerda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então não se esqueçam, se for para guardar alguma coisa, lembrem-se, em casos de sobrecarga atrial direita, a gente vai ter um aumento da amplitude da onda, geralmente tornando ela apiculada, enquanto que na sobrecarga atrial esquerda, nós vamos ter um aumento da duração dessa onda. Ela vai estar maior do que 3 quadradinhos. Guarda isso. Os outros sinais também são importantes, né? Mas espero que seja útil para vocês. E na próxima aula a gente vai conversar sobre o intervalo PR, que vai ser bem legal também. Então é isso, galera. As referências estão aqui. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho. E um abração. Até a próxima.